Ó, histórias que chegaram a mim, tá? Eu queria que vocês contassem se foi nesse show que o André abriu o dedo no milharal. Vai, me conta essa história aí. Eu quero saber. Vamos botar na roda aí. Fala, galera! Aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. E a história do milharal aí, por mais engraçada que seja, é assim, a gente não contou, né, essa história, só falei alguma coisa no documentário. Foi por isso que eles sabiam aqui, Emeca, creio eu. E, era um grande segredo da banda. Eu acho assim, a gente fala dessa história entre nós, mas é sempre com muito carinho, admiração e respeito. O André é o maior ídolo nosso. Então, assim, em momento algum, menosprezando, tirando sarro, alguma coisa do tipo, né? Aconteceu uma fatalidade dele, né, não sei o que aconteceu direito, que quando a gente for tocar no Forró da Lua Cheia, que é longe pra caramba de Lençóis, longe pra caramba de São Paulo, saiu uma van de Lençóis Paulista, outra van de São Paulo, se encontrou lá no interior, numa fazenda, num festival grande até, não é grande dentro do metal, mas é um festival grande chamado Forró da Lua Cheia. E o André ia fazer uma participação com a gente nesse show, fez, né, inclusive dançou forró no final do show. Esse é o André Matos, dançou forró no final do show. Acredite se puder. E aí, na viagem de volta, eu não estava na van, né? Mas aconteceu um incidente que o André derrubou o celular, alguma coisa assim, e ele caiu de um barranco mesmo, numa parada da van. Ele era meio cego, né? Meio desastradão, assim, até no palco, né? E fora do palco também, ele tinha esse lado, ele era muito engraçado e muito, assim, cego, né? Vamos falar. E ele caiu, cara, ele caiu mesmo, né? E na queda ele cortou muito a mão, né? E o Emeca estava lá nesse momento, ele cortou, foi pro hospital, tudo. Então é uma coisa assim que a gente fala, né? Porque é um momento muito inusitado, você imagina, né? A participação do cara, e o cara corta mesmo, não é que ele fez um furinho na mão, ele cortou muito a mão nessa queda. E aí acho que o Emeca pode... Cara, eu vou resumir aqui. A gente fez... O André, ele era um cara... ele era um cara noturno, assim, né? Ele trocava o dia pela noite, né? Então, a gente fez esse show muito tarde, eu acho que foi quase 5 da manhã, não foi, Leandro? Foi uma coisa assim, a gente fez esse show muito tarde. 5 da manhã. Subimos ao palco. E foi um show especial que a gente tocou, era a comemoração do Holy Land. Então, a gente tirou a Holy Land com algumas músicas do álbum. Berimbau, percussão, triângulo. Foi super bonito, foi muito legal. Fizemos esse show, foi tarde, né? E chegou de manhã, a gente voltou, 7 horas da manhã, e o André tava super acordado, tal, não sei o quê. Aí a gente chegou na van e a gente parou. Todo mundo precisava fazer xixi, né? E era uma estrada, perto de uma cidade chamada Estiva Gerbe. Eu lembro desse nome até hoje. Em Minas. Estiva Gerbe. Aí o André queria fazer xixi, todo mundo queria fazer xixi, né? Ah, vamos fazer xixi, meu. Não dava, foi muita correria, descemos. E tinha um tecladista nosso, o Rodrigo Boechat, gente boa pra caramba. Eu desci, fez xixi, todo mundo fez xixi, e o Rodrigo ficou lá com o André.
Daqui a pouco, dá uns 5 minutos, só a gente escuta, Rodrigo, ajuda aí, ajuda aí. A gente, o que aconteceu, cara? Quando a gente desceu, o André foi fazer xixi, ele deu um passo em falso dentro do milharal, porque não dava para ver, o milharal era muito grande. E ele, como ele era cego, né? Usava um óculos um grau muito intenso, ele deu um passo em falso e, cara, ele caiu. Não era de brincadeira, gente, era uma pirambeira, era um buraco muito grande. Sem brincadeira, assim. E ele tava lá no fundo, só que ele abriu a mão, um corte assim, num bambu, e saía sangue tipo Tarantino, assim, chá, sangue, e ele não conseguia subir de volta, né? Escorregava muito, ele cheio de sangue. E a gente olhou aquela cena e falou, meu Deus, por que tá cheio de sangue? O que aconteceu? A gente fez uma corrente, cara, de 8 pessoas, assim, um pro braço do outro, descendo essa pirambeira para puxar ele, assim, né? E a gente puxou ele cheio de sangue, aí deu um desespero em todo mundo. Caraca, André Massa, tu vai morrer aqui, tipo, tá com muito sangue, cara, pô, era só para fazer um show e tal. Só que ele era um cara, com certeza deve ter vivido umas coisas muito mais intensas no nosso turnês na Europa, em outros países, que ele tava num estado de tranquilidade impressionante. A gente tava todo mundo em choque, ele, gente, normal, já passei por coisas muito piores, tá normal, tá no... E o André, mas você tá bem mesmo? Não, tô normal, tal, não sei o quê. E para não assustar todo mundo que tava junto, que tá todo mundo já aterrorizado, né? Mas aí, resultado foi, a gente puxou ele dessa pirambeira, voltamos pra van, e a gente descobriu que foi uma coisa que não foi brincadeira quando a gente chegou nessa cidade de Stivagerbe. Aí, tem todo negócio de medicina, né? Cara, ele partiu uma veia, não sei se é uma artéria, um negócio que passa pela mão aqui, que se tivesse ficado um tempo mais, ia ser uma coisa séria, assim, né? Aí ele fez uma microcirurgia lá e tal, não sei o quê, e aí voltamos para São Paulo, tudo bem, assim. Mas foi um negócio, assim, surreal, assim, porque enquanto tava todo mundo em choque, ele tava, tipo assim, cara, tá tudo bem, é normal, vida de estrada acontece, esses acidentes e tal, não sei o quê. Então existia uma plenitude ali impressionante, assim, do lado do André. Cara, eu nesse dia aí, a gente saiu de lá, era umas, sei lá que hora da manhã. A gente saiu muito, né? E foi bate e volta, a gente não dormiu no lugar. Aí cheguei em Lençóis Paulista, era umas 11 horas, meio-dia, alguma coisa assim, cara. Mas morto, pensa assim, né? Morto. Falei, agora eu vou dormir. Nesse momento toca o celular, não sei se era o Emeca, quem que era. Helena, o André vai morrer, cara. O André tá morrendo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Falei, o que aconteceu? Nossa, cara, a gente ri agora, mas sem brincadeira. Eu quase peguei o carro nesse estado que eu tava, você lembra? Quase que eu fui pro lugar, cara. Era 3 horas daqui. Falei, não, ia ter morrido eu na estrada também. Então foi assim, uma situação, só os pés mesmo, para passar por isso. Cara, acho que. Só aquele dia ali foi um dia, tipo assim. Mas foi foda, né? Que tava todo mundo em choque, ele zen. E a gente, meu Deus, cara, a gente chamou o cara aqui, o cara sofreu um acidente. Tipo assim, o que a gente vai fazer? Tipo assim, coisa horrível, assim. Mas no final deu tudo certo. A gente ainda parou para comer um pastel e um caldo de cana depois, que ele falou, gente, quero comer um pastel e um caldo de cana. E a gente olhava assim, cara, você acabou de fazer a cirurgia na mão, velho, a gente tá tranquilo, assim, saca? Mas foi legal pra caramba, cara. Esse dia aí eu realmente marcou, assim, eu posso falar, pô, foi uma experiência assim, que... Ele era muito gente boa, cara, muito mesmo. Cara. A gente do Sospel, particularmente, pode falar, e não é da boca para fora, quanto esse cara era gente fina. Sempre, todos os momentos com o Sospel, tudo que a gente viveu com ele foi um negócio assim para guardar para sempre.